Quinta-feira com Liga dos Campeões Feminina, final do Campeonato Paulista e jogo do Barcelona pela La Liga. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, quinta-feira, né, sem tantos jogos assim, né? Temos final do Campeonato Paulista, né? Tem o Barcelona em campo, mas é uma quinta ali mais com os times voltando da data FIFA, né? Sem tantos jogos interessantes, mas estamos aqui para analisá-los. É sobre isso, né, Fábio Mano? Esse é o nosso trabalho, né? Isso. Você está ansioso para fazer essas análises? Bastante. Ah, então vamos fazê-las. Vamos fazer. Vamos começar pela Liga dos Campeões Feminina. Pois é, vamos jogo começar de volta. com Barcelona e Wolfsburg. Sim. Né, quinta-feira, 2h45, lá na Johan Cruyff, né, que é o estádio do Barcelona. Tem o estádio do Ajax, né, que é o Johan Cruyff, e tem o do Barcelona feminino. Que é... Que fique claro que o Barcelona não vai jogar na Holanda, né? Não, é lá na Espanha mesmo. Outro estádio lá do Barcelona, menorzinho, né, onde joga feminino, times de base. É lá em Barcelona. Vamos agora para onde? Vamos para ele, nosso aplicativo do Game Arena, para analisar esse confronto. Na ida, o Barça já encaminhou a classificação, né, Fábio? 4x1. A gente tá falando do Barcelona, aqui no futebol feminino. Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, é a melhor equipe do mundo, tá? Inclusive, tem das melhores jogadoras do mundo também, a Bonmati aí. É a melhor do mundo, né? Tem a Patrick Jarro também que joga muito. Enfim, timezinho muito bom do Barcelona. E o que já foi melhor, né? Já foi melhor, já foi bem melhor. A gente até mencionou isso na ida também, né? O Wolfsburg era uma das referências do futebol feminino aí, a nível mundial. Hoje já nem tanto. Tanto que no futebol alemão ali também tava em terceiro lugar. Então, enfim. O Bayern hoje tá não é mais a mesma coisa. Né? Pois é. Tabela de classificação, só para mostrar o jogo de ida, né? 4x1 lá na Alemanha, o Barcelona conquistou o resultado. Vamos para os confrontos? Vamos para os confrontos, né? O Barcelona, obviamente, que vem bem, mas perdeu o clássico, hein? Perdeu 3x1. E o Super Clássico, 3x1 para o Real, fora de casa. Até foi com força máxima, tá? Para esse jogo. Foi. Antes, aí venceu o Wolfsburg, venceu o Tenerife, né? Vinha de uma grande sequência, né? Sem perder, fazia tempo. E assim, o que eu gostaria de destacar do lado do Barcelona é o ataque, que é absurdo, tá? Ele pode até levar seus golzinhos, mas o Barcelona marca pelo menos 3 gols. Parece masculino, né? Parece masculino. O masculino de temporada tá desse jeito. Irmão, o Barça marca, é absurdo, ó. Vamos lá. 3 contra o Real, 4 contra o Valência, 5 contra o Real, 8 contra o Eibar, 5 contra o Madrid, aí 2 a crise. Bem dizer, é por aí um pouquinho. E o Wolfsburg? Que não jogou pelo Campeonato Alemão aí nesse meio de semana, no final de semana, a última partida foi contra o Barça na ida. Antes disso, havia perdido até na Bundesliga também para o Bayern, né? A equipe do Wolfsburg está atrás também do Eintracht Frankfurt, lá na Bundesliga feminina, tá? Então, assim, é uma equipezinha, como a gente disse, já foi referência, já foi melhor aí anos atrás, até tem a Pope ali de centroavante, que é uma grande jogadora, mas, de forma geral, caiu muito de produção, tá? É isso, né? Vai bem no seu campeonato alemão, né? Mas não tão bem como em outras temporadas. Empatou com Colônia, perdeu do Hoffenheim, perdeu do Bayern, né? Você vê que, por exemplo, o Barcelona ele não dá essas vaciladas aqui que o Wolfsburg dá lá no futebol alemão, né? Então, realmente, aí existe uma discrepância considerável hoje entre as equipes. Muito bem, vamos pro nosso momento bet nacional, porque é um jogo, vamos ser sinceros, ruim pra apostar, né? Não é Corinthians, né? Não é Corinthians, é depois, calma. É porque eu já tô ansioso pro clássico, né, velho? Vamos lá, vamos ser sinceros que esse jogo não é um jogo bom pra apostar. Tá? Não é, até porque olha o resultado final. Está no programa porque é um dos principais jogos do dia, porque temos um dia bem fraco. Mas as odds estão muito esmagadas a favor do Barcelona, né? É um jogo que não tem odds de valor, né? Jogo difícil, muito difícil. Até porque o Barcelona já fez o resultado na ida, né? A gente não sabe até que ponto vai ter o ímpeto aí nessa volta. Agora, vamos fazer análise com base no que é mais esperado e onde a gente encontra valor, né? A gente até poderia pegar aqui o handicap europeu, que tem uma odd muito boa, 1,82 é o handicap -2 do Barcelona. Isso quer dizer o quê? Pro Barça vencer por 3 gols de diferença, que eu acho que vai acontecer. Aconteceu na ida lá na Alemanha, jogando em casa, eu acho que a tendência é ainda maior. Mas tem o meu pezinho atrás, né? Pode pintar um golzinho do Wolfsburg, como eu disse, tem uma grande centroavante, que é a Pope. E aí, velho, por termos de custo-benefício, de segurança, eu prefiro o mais de 2,5 gols do Barcelona feminino. Aqui, se o Barça fizer 3 gols, já é green, você já não se preocupa mais. Se o jogo for 3x1, 3x2, vai ser green, é dinheiro no bolso. O Barça não precisa vencer por 3 gols de diferença. Então, eu acabo preferindo essa aqui. A odd, infelizmente, não é muito atrativa, mas é o que eu enxergo de melhor de custo-benefício nessa partida. Não, que o Barça deve ter espaço, né? Porque o Wolfsburg vai tentar buscar o seu gol. Pois é. Enfim, mas... Vamos botar 50, nossa sugestão de aposta, mas vamos ser sinceros que não é um bom jogo para você apostar no pré-jogo. É odds muito ruins aí que a gente viu. Se quiser apostar nesse jogo, espere o ao vivo, tá? É mais recomendado. Essa oddzinha, eventualmente ali com 5 minutos, você vai se expor ao risco, né? Isso. Mas essa oddzinha um pouquinho mais alta é até mais recomendado.
Bom, agora vamos falar do clássico inglês, também pela Liga dos Campeões Feminina, quartas, jogo de volta, Chelsea e Manchester City, né? O City que Uma surpresa, viu? quebrou a invencibilidade do Chelsea, né? O Chelsea que vinha muito bem, né, aí nessa temporada e perdeu na ida, mas tem a volta lá nesse estádio aí. Como lê isso aí, Matheus? Você que é um poliglota. o Wetchief Park. O Wetchief, parecia mais difícil. Mas você... Pra quem é poliglota não é. É, mais fácil, né? Com certeza. Bom, jogo de volta. Vamos pro aplicativo Sim. do Game Arena, quinta, 5 da tarde. Pois é, o Chelsea foi surpresa a ida, tá? Mesmo o jogo sendo lá na cidade de Manchester, o Chelsea ele é consideravelmente melhor aí do que o Manchester City. Nós tivemos lá na ida 2-0 para a equipe dos Citizens, né? As Citizens, talvez seria isso, né? Mas no campeonato inglês, o Chelsea é o líder, tá? O Chelsea tá lá na liderança, o Manchester City... inclusive, ó, eles jogaram mais uma vez depois disso e o Chelsea 3 jogos venceu seguidos. por 2-1. Pois é, 3 jogos seguidos entre as duas, por 3 competições diferentes. Muito bom, né? Quando a gente aposta em ambas marcam o Chelsea e City, é 2-0. Não é triste, né, Quando a gente velho? não aposta, o ambas marcam mais. Pois é. Mas eu considero o Chelsea favorito, tá? Para esse confronto. Bem favorito até, eu diria. Eu acho que o Chelsea tem, inclusive, capacidade de reverter esse placar, né? Acho que o Manchester City hoje ele tem mais probabilidade de avançar. Fez o resultado de 2 gols de diferença. Mas o Chelsea ele é melhor do que o Manchester City. É o 4º lugar, tá? No campeonato inglês. Então, aí daí a gente consegue ter um parâmetrozinho Foi um legal. resultado bem surpreendente. Perder por Sim. 2-0 sem o Chelsea conseguir marcar gol. Exato. Até porque se a gente puxa aí um retrospecto, ó, lá no primeiro turno, o Chelsea também venceu por 2-0, tá? Aí venceu na Taça da Liga por 2-1, venceu agora no segundo turno por 2-1 e só perdeu lá esse jogo de ida da Só Champions. perdeu o que a gente apostou. Só perdeu o que a gente botou. Pois A é. gente apostou no Chelsea, maravilhoso. E o Manchester City? E o City que... Antes desses confrontos aí contra o Chelsea, uma né? overdose de Chelsea City, né? Sim. Antes empatou com o West Ham fora, né? Você vê que fora ele também já não é tão forte, né? Empatou com o West Ham, ganhou do Tottenham, mas por 2-1. Enfim, aí ganhou do Aston, aí realmente um bom resultado. O Aston é um time que também está na Liga Havia dos perdido ali por Campeões. 4-3. Havia perdido também fora por 4-3. É aquele time, né? Assim, não é É mais não tem a qualificado. regularidade do Chelsea, né? Sim, mas a nível de campeonato inglês, ele tá acima ali de boa parte das Sim, equipes. com certeza. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional. Porque a odd a favor do Chelsea está... Cara, relativamente boa, tá? Eu diria, ainda. Porque assim, eu confio muito nessa vitória do Chelsea. Eu acho que essa odd poderia estar até mais baixa ali, 1.3, 1.30 O gol do City tá quanto? Só por... Cara, o golzinho do City, 1-1, mas eu tenho meu pezinho atrás, tá? A gente viu foi muito 2-1, ambas marcam bateu com frequência. Bate com frequência. Mas eu prefiro confiar no Chelsea ainda. Eu não descarto um 2-0 Chelsea. É que pode ser um porque eu acho que City a grande questão retrancado, né? esse que é o ponto que eu acho. O City, ele é pior do que o Chelsea. Eu acho que ele vai entrar para se defender. E, por exemplo, um 2-0 Chelsea é um placar muito viável, ao meu ver. 1-0 Chelsea, eventualmente. O Chelsea faz não consegue furar a retranca mais. Então, assim, mesmo com a odd mais baixa, eu ainda prefiro a vitória do Chelsea, tá? Não acho que é uma má pedida. Até melhor do que o gol do City, eu recomendaria aqui o próprio ambas marcam, que já tem um oddzinho 1,85. Mas como eu disse, eu acho que o City ele tende a se retrancar um pouco mais nesse jogo, então eu acabo tendo um pouquinho de pé atrás em confiar em um gol do Manchester City e prefiro confiar na vitória do Chelsea, mesmo com a odd mais baixa, eu acho que acaba sendo melhor. Muito bem, então 50 na vitória do Chelsea, né? Contra o Manchester City, né? Pela Liga dos Campeões Feminina. Bom, saímos do futebol feminino, vamos agora para o masculino com o final do Campeonato Paulista, né? Grande decisão, Corinthians e Palmeiras, jogo de volta, né? Quinta, 9h35 lá na Neoquímica Arena, jogando no Allianz Parque, o Corinthians surpreendeu e venceu por 1-0. Pois é, surpresa, principalmente porque o Corinthians vinha da eliminação na pré-Libertadores, né, velho, pro Barcelona de Guayaquil. Realmente, uma surpresa, tá? O Palmeiras que é muito sólido, muito difícil ser batido em casa, né? Até teve uma derrota lá no primeiro turno pro Novo Horizontino, mas se você puxa um recorte gigantesco aí, incluindo o ano passado, o Palmeiras perde pouquíssimo. E agora a mesma coisa se aplica aí no jogo da volta, tá? Porque o Corinthians na Neoquímica Arena é muito forte. A gente vai observar isso aí no nosso aplicativo do Game Arena. Chama ele, produção, bota aí na tela, por favor. Final do Campeonato Paulista, né? Então a gente pode ir direto para os confrontos. Classificação nem faz muito sentido observar. Foram as duas melhores campanhas gerais. Sim, né? Chegam sim. os times que fizeram mais pontos aí. O Corinthians foi o melhor, inclusive, da primeira Da fase. primeira né? fase, o Palmeiras foi o terceiro, mas quase não se classificava, né? Cara, o Corinthians que no Campeonato Paulista ele segue invicto, né? Ele só tem uma derrota na temporada que foi o 3-0 para o Barcelona de Guayaquil. Isso. Tô errado? É isso mesmo, Acho né? que é isso mesmo. Ele não perdeu nenhum jogo no Campeonato Paulista. Ah, não, perdeu 3-1, perdeu perdeu o Paulo, clássico. perdeu o A clássico. grande questão é em casa. Em casa, o Corinthians ele não perde desde agosto do ano passado, tá? Isso. E foi no jogo que ele perdeu pro Red Bull Bragantino, mas ele se classificou nos pênaltis. Que ele havia foi o da vencido Sula. fora, né? Isso. Então, assim, cara, é muito forte o Timão. Ele só tem essa derrota aí realmente para o São Paulo. E pro São Paulo e a do Barcelona do Guayaquil que eu citei, né? Mas se a gente inclui até o retrospecto do ano passado, aquelas 8 vitórias seguidas na reta final do Brasileirão, cara, um recorte aí de, acho que cerca de 25 jogos, o Corinthians só tem 2 derrotas. Então, assim, timezinho
Difícil de ser batido, tarefa muito dura para o Verdão. Bom, e o Palmeiras, que vai ter que reverter, né? Perdeu a ida. Time tão consistente, né, velho? Leva poucos gols. Na semifinal venceu o São Paulo, nas quartas bateu o São Bernardo. Antes havia vencido o Mirassol, o Botafogo de Ribeirão Preto. Quase não classifica, mas foi uma boa campanha. Ele deu um azarzinho ali também no seu grupo, né? Pode-se dizer. Porque equipes que pontuaram muito, né? São Bernardo e Ponte Preta. Ponte Preta ficou fora com a quarta melhor campanha. Quarta foi quinta melhor campanha e a Ponte ficou de fora. Isso. Lamentável. Teve até alguns tropeços, né? No Empates, início, né? Água e a Santa, derrota também pro Novo Horizontino. Acho que o Noroeste também, né? Foi. Tivemos aí um tropeço. Mas ainda não ganhou do Corinthians, né? Quando jogou em casa, empatou no primeiro turno e perdeu na semifinal. Então, na final, né? No jogo de ida da final. Então, e é um ataque que funciona também, né? Marca muitos gols aí o Verdão. Acho que só passou em branco em 3 jogos aí nessa temporada. Foi os 2-0-0 e teve essa derrota por 1-0 aí. É isso. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional na tela. Jogo difícil, porque hein? é um jogo difícil de apostar, né? Cara, mas o favoritismo é alto, né? Favoritismo alto do Palmeiras. Do Palmeiras, exatamente, E aí? Estranho, hein? Confias? Resultado final? Mas não. É difícil. Assim, eu acho que é muito difícil cravar qualquer coisa. Isso, por um lado, deixa a gente com boas odds a favor do Corinthians, né? Que pois joga em casa. Eu até vou destacar aqui o gol do Corinthians, tem uma cotaçãozinha 1,48. É baixa essa odd, né? Assim, tem seu valor até, eu acho, tá? Eu acho que essa Mas odd eu acho que é segura, viu? porque eu acho que ela deveria estar ainda mais baixa, tá? Mas, velho, a grande questão aqui, ó, eu trago ambas marcam, e aqui a odd é quase o dobro da outra. E eu acho que vai pintar esse golzinho do Palmeiras também, tá? Não sei se o Palmeiras é campeão, mas eu ficaria esse jogo aqui, ao meu ver, 1-1. Eu acho que é a tônica desse confronto aí, tá? Acho que teria ser um jogo movimentado, o Palmeiras vai precisar se lançar. O Corinthians é muito forte na sua casa, muito forte. Tem a dupla hipótese do Corinthians que, pra quem... Mas não dá pra duvidar desse Palmeiras, né? O handicap do Corinthians é uma boa pedida também, 1,64. Mas eu também tenho meu medinho, tá? O Palmeiras pode vencer. Esse Palmeiras de Abel... acho que é o pacto, né? Nunca duvide. E aí eu prefiro confiar em gols, tá? Porque eu acho que vai pintar esse golzinho do Palmeiras. E assim, é o que eu disse. Entre pegar só o gol do Corinthians a 1,48 e esse ambas marcam 1,94, eu enxergo mais valor aqui. Apesar de que quem quiser ser mais seguro, vai só no golzinho do Corinthians aí. Acaba sendo uma boa pedida também. Aí vai sobre a questão de você se expor ao risco ou não. Mas eu gosto desse ambas marcam pela odd. Eu acho que tem um custo-benefício maravilhoso, 1,94. Muito bem. Então, vamos botar aí 50, né? Nesse ambas marcam, né? Para Corinthians e Palmeiras, jogo de volta, né? Tudo vai se decidir nesses 90 minutos, então todo mundo vai ter aí que se doar ao máximo. Vamos torcer, né? Para o ambas marcam bater. Eu acho que é uma boa pedida. Sim. Mas jogo de quinta é difícil, hein? Tá complicado essa apostador, hein? Muitos mercados aí não tão interessantes, né? Com odds de valor, né? Então, enfim. Mas vamos nessa. Nossa missão é dar dica. Estamos aqui. Bom, tem um jogo que eu acho que é mais fácil. Barcelona e Osasuna. Esse tá melhor. É o jogo mais lógico aí pra gente apostar. Jogo atrasado, tá? Do Campeonato Espanhol, quinta-feira, 5 horas da tarde, lá no Estádio Olímpico de Barcelona. Pois joguinho atrasado, né? A questão foi a do médico, não foi do Barcelona? Eu acho que foi. E aí acabou adiando essa partida. Agora sim, tem um ponto. O Barcelona, ele deve contar com desfalques, né? Isso. Por causa da data FIFA que tivemos. Principalmente os sul-americanos, né? Que teve rodada na terça-feira, esse jogo é na quinta. Então vai jogar terça em Buenos Aires, não vai jogar na quinta menos de 48 horas, né? Tem na viagem. Pois é. Enfim, Lewandowski jogou segunda com a Polônia. Assim, tudo bem que tem um tempo aí de segunda para quinta, ok. Na Europa, mas, por exemplo, muitos jogadores do Barcelona da seleção tiveram que jogar prorrogação contra a Holanda, né? Então, é desgastante. Então, caso Lamine Yamal, os espanhóis, um Barcelona ali mais enfraquecido, dando descanso para alguns jogadores. Perfeito. Então, é bom você se atentar a isso, tá? Na hora de apostar nesse confronto. Mas agora a gente vai pro nosso aplicativo do Game Arena. Vamos lá, dar uma olhadinha nas estatísticas. Barça que vem muito bem, 5 jogos de vencibilidade, venceu os últimos 4. Enquanto isso, o Osasuna não vence há 5 jogos, é até mais, tá? Já a gente vai dar uma olhada. Barça que é líder do Campeonato Espanhol, com um jogo a menos, que é justamente esse, né? Vai se igualar aí na quantidade de jogos. Pode abrir 3 pontos, né? Pode abrir 3 pontos do Real Madrid e abrir 7 do Atlético de Madrid, que eu acho que também dá pra gente colocar ali o Atlético na briga aí pelo título, né? E o adversário da vez é o Osasuna, a equipe que tá ali na parte... meio de tabela, pode-se dizer assim, né? 14º, um pouco para baixo, mas eu acho que dificilmente deve cair, tá? A gente tem ali umas equipezinhas bem piores do que o Osasuna, de fato, nesse Campeonato Espanhol, mas tá ali a 6 pontos da zona, né? Então, tá no risco ainda. Vamos para os confrontos, né? Começando pelo Barcelona, que... grande vitória. 4-2, né? Tava perdendo 2-0 até metade do segundo tempo, aí fez 4 gols, assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Fez 4 gols fora de casa no Atlético de Madrid. Aí fez 3 no Benfica,
venceu a ida por 1-0, fez 4 na Real Sociedad, 4 no Atlético de Madrid, 2 no Las Palmas, 1 no Rayo Vallecano, 4 no Sevilha. Faz tempo que não perde, viu? Faz tempo. A última derrota foi quando, hein? Ih, rapaz, faz tempo. Faz hein? tempo. Foi pro Atlético de Madrid, La Liga. Perdeu nenhum esse ano, né? Dezembro, então não perdeu. E basicamente vitórias, né? Alguns Sim. empates ali, Atalanta, Getafe, mas um time que venceu praticamente todas as suas partidas em 2025. Se não for o melhor time do mundo hoje, é um dos melhores, sem dúvida. Porque o Liverpool caiu um pouquinho, né? Mas tá ali. Caiu da Liga dos Campeões, inclusive. Inclusive, mas tá ali no top 3 o Barcelona dessa temporada, sem dúvidas nenhuma. E vai enfrentar um Osasuna que vive um péssimo momento, não vence já também alguns jogos. Acho que são 6 jogos, né? A gente viu ali 5, mas até mais, 6 jogos, é isso mesmo, né? Eliminação na Taça do Rei pra Real Sociedad, e aí vem de 5 jogos consecutivos sem saber o que é vitória também na La Liga, perdendo em casa para o Getafe, empatando em casa com o Valência, time ali da parte de baixo da tabela. Curioso que empatou com o Real Madrid em 1-1, mas ainda assim eu acho que é uma equipe que a gente não pode contar com ela. Em casa ele até perde pouco, né? Mas fora a gente vê que o desempenho é bem pífio, né? Pois é. Bom, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, porque temos uma odd, obviamente, extremamente baixa para o Barcelona, mas nem tão baixa, poderia até estar mais baixo, né? Em condições normais, eu acho que é pelo contexto que a gente citou, né? O Barcelona ele deve ir modificado para esse jogo. A gente não sabe até que ponto, mas... e mesmo que comece com 100% titular, acredito que ali no intervalo ou no início de um tempo, alguns jogadores já podem até ser substituídos. 100% titular não é porque o Rafinha não vai jogar. Assim, Rafinha não joga, já é um, né? Então, assim, enfim, vai modificado o Barcelona para esse jogo, acho que acaba impactando, né? Eu vou até destacar aqui o handicap menos 1.5, que eu acredito que vai bater, e é uma boa pedida pela odd 1,77, mas eu tenho meio para trás por causa disso que a gente mencionou, né? Vai que esse jogo seja 1-0, 2-1, eventualmente. Não sei, pode pintar, tá? Não descarta essa possibilidade. Então, Fabiano, a nossa dica do tipster vai ser confiar na vitória do Barça, mas não confiar que vai ser essas sonoras goleadas que o Barça meteu ao longo da temporada, tá? Vitória do Barcelona combinado com menos de 4.5 gols do Barcelona, não é no jogo. Aqui a gente vai ter um oddzinho em 48, que eu nem considero um primor de odd, mas que eu acho muito seguro. Não acho que o Barcelona vai meter um 5-0 nesse jogo com essa questão física aí relacionada aos seus principais jogadores, tá? E vale lembrar que é menos de 4.5 gols do Barça. Se esse jogo for 4-3, 4-2 ou 4-1, ele vai ser green, tá? Então, assim, ao meu ver, é uma boa pedida para esse confronto. A odd não é mil maravilhas, mas essa quinta-feira tá muito complicada. Eu considero essa aqui a opção de melhor custo-benefício aí dessa quinta. Muito bem, então 50 aí nessa quinta-feira... Cenzão, que é a Hotbet. Cenzão, né? Sim, stake dobrada. Essa quinta-feira modorrenta, mas essa quinta-feira foi boa não, hein? Mas enfim, É isto, dicas dadas, missão cumprida aqui no Bets do Dia, mas sexta-feira já começa rodadas das ligas europeias, no final de semana. Sábado Brasileirão, então se você não quer perder nada das nossas análises, dicas, resenha, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, super importante, a cada novo conteúdo aí você é avisado. Enfim, a gente está muito feliz com o nosso crescimento em audiência, né, galera? Os comentários, enfim, aí, a galera comentários, né? Importante. Elogiando, criticando, tá, faz parte, enfim, tudo certo. Pode você comentar, dar engajada no vídeo, é o que interessa. Valeu demais, tamo juntos e até a próxima. Valeu.